Minha namorada disse que, se eu quiser ir a algum lugar com alguém, eu vou, ponto final. Então eu deixei e depois a expus com um prêmio emoldurado na frente de toda a empresa. Oi, Reddit, achei que valia a pena compartilhar algo que aconteceu há um tempo, mas que ainda parece irreal quando penso nisso. Já passei por algumas situações estranhas em relacionamentos, mas esta tomou rumos que eu nunca teria planejado, mesmo que tentasse. Tudo começou com um comentário aleatório no almoço do trabalho, que não me caiu bem. E, em vez de confrontar diretamente, decidi apenas esperar para ver. Nas semanas seguintes, pequenos detalhes começaram a se alinhar de formas que não faziam sentido e, logo, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A única questão era como lidar com isso e, digamos, escolhi uma abordagem que garantiu que a verdade viesse à tona da forma mais inesquecível possível. Para contextualizar, eu, homem de 31 anos, estava com minha namorada Stephanie, mulher de 27 anos, há pouco mais de 3 anos, morando juntos havia 1 ano e meio. Ela trabalha no departamento de marketing de uma empresa de médio porte. Eu não estou no mesmo departamento, mas trabalhamos no mesmo prédio. Foi assim que nos conhecemos, numa ida bem-sucedida à cafeteria. Eu gostava da confiança dela naquela época, mas agora começo a achar que ela é apenas confiante demais. Moramos no meu apartamento, meu contrato, meus móveis, meu nome em todas as contas. Quando ela se mudou, foi um acordo simples, eu pago o aluguel e o seguro, ela paga as compras e as contas de serviços. Nunca senti necessidade de colocá-la no contrato e, honestamente, essa decisão parece cada vez mais inteligente. Tudo começou numa terça-feira que eu pensei que seria entediante. Eu estava almoçando com alguns colegas de trabalho na cafeteria do prédio, no meio de um sanduíche de peru, quando Stephanie se aproximou com Harold, colega dela. Ele tem por volta de 30 e poucos anos, sempre com camisa justa como se estivesse prestes a posar para uma revista. Nunca tive problema com ele, mas percebi que ultimamente ele aparecia muito nas histórias dela. Eles puxaram cadeiras para nossa mesa e, no início, foi só conversa inofensiva. Até que alguém brincou sobre o marido reclamar porque a esposa marcou uma viagem de fim de semana sem avisá-lo antes. Todos riram, deram suas opiniões e então Stephanie disse, se eu quiser ir a algum lugar com alguém, eu vou, ponto final. Ela falou olhando para frente, mas Harold deu um leve sorriso como se soubesse de algo. Meu amigo Kyle, Dutch, me lançou um olhar do outro lado da mesa. Eu coloquei o sanduíche na mesa e sorri, interessante essa filosofia. Ela deu de ombros, são apenas fatos. E fatos geralmente vêm com detalhes. A propósito, para onde você vai e com quem? Perguntei. Ela parou de mastigar. Eu não disse que ia a lugar nenhum. Você acabou de dizer, respondi ainda sorrindo. Vamos ouvir. Ela bufou como se eu estivesse exagerando. É nada, Harold e eu temos que viajar no próximo mês para uma reunião com um cliente, só uma viagem rápida, não precisa agir como se eu fosse sumir por um mês. Que cliente? Perguntei. Ela enfiou o garfo na salada. Você não conheceria, é específico do setor. Tenta, insisti. Os olhos dela estreitaram levemente. Por que você está me interrogando no almoço? É trabalho. Eu me recostei na cadeira. Você que tocou no assunto, só estou fazendo perguntas. Não é isso que adultos fazem. Ela riu de forma forçada e mudou o assunto para outra pessoa. Harold ficou só comendo, como se fosse uma terça-feira comum, mas na minha cabeça já estava anotado, preste atenção. Não sou do tipo que explode no almoço na frente de meio andar. Tenho paciência e aprendi que, quando alguém fica na defensiva diante de perguntas básicas, é porque está escondendo algo ou já ensaiou respostas na cabeça há um tempo. De qualquer forma, você não mostra suas cartas cedo demais. Terminamos o almoço e eles saíram juntos. Kyle ficou um instante e disse baixinho, isso foi estranho. Eu apenas assenti. Na minha mesa, abri o calendário de trabalho compartilhado. Ela normalmente atualiza quando tem viagem. Nada, nenhum rascunho, o que é estranho, porque ela costuma ser super organizada com viagens, com informações de voo, hotel, horários de reuniões semanas antes. Desta vez, silêncio total. Pensei em tocar no assunto à noite, mas isso a deixaria em alerta. Se ela está mentindo, a última coisa que quero é que saiba que estou atento. Melhor que ela pense que não suspeito de nada, assim fica descuidada. Naquela noite, ela chegou como se nada tivesse acontecido, largou a bolsa, perguntou sobre meu dia, contou o dela por alto, sem mencionar reunião ou viagem. Fizemos o jantar juntos, ela ria de um vídeo no celular e,
pelo reflexo no micro-ondas, vi que estava mandando mensagens para Harold. Não falei nada. Mais tarde, na cama, ela estava ao meu lado com o laptop, respondendo e-mails. A tela estava com o brilho baixo, mas reconheci o nome de Harold no topo. Não me inclinei, não espiei, só registrei mentalmente. Se ela está tão casual agora, vai escorregar. Já estava formando um plano, não vou ficar cobrando para saber para onde ela vai, não vou ter crise de ciúme na frente dos amigos dela, vou deixá-la pensar que estou completamente tranquilo com o que ela faz, porque quanto mais relaxada ela estiver, mais provas vai deixar. E, quando eu agir, quero que seja a prova de falhas. Na manhã de quarta-feira, comecei a prestar atenção como se estivesse fazendo uma auditoria, não de forma invasiva, mas reparando em coisas que a maioria ignora, a hora que ela sai, a hora que volta, quanto detalhe dá sobre o dia sem eu perguntar, para quem está mandando mensagens quando a tela do celular acende. E, claro, os padrões começaram a aparecer rápido. Ela sai do apartamento na quinta-feira com roupa social de trabalho, mas um pouco casual demais, blusa por dentro da calça jeans, cabelo solto, perfume que nunca senti nela antes. Diz que vai se encontrar com um fornecedor antes de ir para o escritório. Fornecedor de jeans? Ok. Sai mais cedo do que normalmente sai. Eu verifico o aplicativo de segurança da garagem do prédio mais tarde naquela manhã, vantagem de morar em um lugar com comitês de condomínio intrometidos, e o carro dela ainda não voltou nem depois do almoço. Finalmente chega por volta de 1:30 da tarde, sem sacolas de compras, sem amostras desse suposto fornecedor, apenas entra, troca de roupa e volta para o trabalho. Eu nem pergunto, apenas anoto no meu telefone. Quinta-feira, reunião com fornecedor antes do escritório, fora por 5h30, sem sacolas. Na sexta-feira, mesma história, ela acorda antes de mim, maquiagem completa para o que diz ser um treinamento interno. Treinamento interno, aparentemente, significa o SUV prateado de Harold estacionado 2 vagas depois da dela no estacionamento da empresa quando eu passo mais tarde naquele dia para deixar um carregador de laptop para o Kyle. Não entro, apenas vejo o suficiente para confirmar que estão juntos, não em uma sala de reuniões, mas caminhando em direção ao carro dele. A câmera do meu celular é boa o bastante para registrar hora, data e eles saindo juntos. Não estou juntando isso para jogar na cara dela agora, estou construindo um muro que ela não vai conseguir escalar. Mais tarde, no sábado, nós dois estamos de folga e ela está agindo doce demais, oferece fazer café da manhã, pergunta se quero ir ver um filme, típica compensação exagerada. Eu entro no jogo, mantenho leve, jantamos, e no meio, ela menciona casualmente que ficará fora até tarde na próxima terça-feira para um jantar de preparação com um cliente, junto com Harold, obviamente sem me convidar. Jantar de preparação, pergunto, espetando outra garfada, para a grande reunião que você mencionou. Ela assente, sim, Harold quer garantir que estejamos na mesma página antes de voarmos. Eu continuo mastigando. Qual é o nome do cliente mesmo? Talvez eu conheça alguém lá. Ela congela por meio segundo antes de responder. Você não conheceria, é um nicho de mercado. Tudo bem, digo, recostando-me, me envia o nome depois, só por curiosidade. Ela muda de assunto mais rápido que político em escândalo. Na segunda-feira, decido verificar esse cliente de uma vez por todas. Faço uma busca rápida com os poucos detalhes vagos que ela me deu. A empresa existe, sim, mas sua sede fica do outro lado do país e o próprio site não lista nenhum evento, reunião ou expansão na nossa cidade. Anoto, cliente existe, nenhuma reunião local agendada. Ela está mentindo. Agora já tenho certeza de que não é só intuição, é uma invenção completa. Mas, em vez de confrontar, começo a pensar no momento certo. A forma mais limpa de dar o recado é diante de um público que importa para ela, não apenas os amigos, porque eles sempre ficarão do lado dela. O mundo profissional dela é diferente, é onde a reputação realmente conta. Então envolvo Kyle, meu melhor amigo no trabalho. Kyle é o tipo de cara que adora caos, desde que seja direcionado ao alvo certo. Dou a versão resumida. Stephanie está mentindo sobre essa viagem de cliente, está com Harold, e vou garantir que todos saibam, mas preciso que tenha impacto. Ele sorri, público ou privado? Público, respondo, e não apenas público, inegável. Kyle sugere usarmos o próximo jantar do departamento. Tecnicamente é para celebrar um trimestre recorde, mas ele diz que pode convencer o organizador a abrir para mais algumas pessoas, para o moral da equipe. Isso significa que Stephanie e Harold estarão lá, além dos superiores e do RH. Perfeito.
Ele também me conta que já falou com a anfitriã dizendo que eu queria fazer um breve brinde de agradecimento à equipe. Ela achou que seria ótimo para o moral. Perfeito. Ela não faz ideia. O brinde vem com serpentinas e provas, mas, para que funcione, preciso de evidências irrefutáveis, não boatos, não suspeitas, mas provas que os atinjam antes mesmo de pensarem em negar. Então aumento meu acompanhamento sem que pareça óbvio. Na terça-feira à noite, o jantar de preparação do cliente acontece em um restaurante que sei que não fica nem perto dos polos da indústria desses clientes. Estaciono do outro lado da rua, longe o suficiente para que ela não veja meu carro mesmo que olhe. Vejo-os saindo juntos, rindo, a mão dele nas costas dela. Tiro uma sequência de fotos, os registros de horário por si só destroem qualquer desculpa de jantar de negócios. No dia seguinte, ela sai mais cedo do trabalho para resolver coisas. Tem o meu amigo Dave, da segurança do prédio, que me devia um favor. Ele tem autorização para puxar gravações para revisões de manutenção, então pegar 30 segundos de imagens do saguão não causaria problemas para ele. Naquela tarde, ele me enviou a filmagem do corredor mostrando Harold saindo logo atrás dela, ambos indo em direção ao estacionamento. Nem pedi essas coisas, agora as pessoas veem o que está acontecendo e querem ajudar. Na quinta-feira, já tenho material para um pequeno documentário, fotos deles saindo juntos várias vezes, nenhuma reunião oficial de cliente registrada, registros de carro mostrando que ela some por horas durante supostos encontros com fornecedores, e as próprias palavras dela no almoço sobre ir com alguém e ponto final. Kyle e eu começamos a planejar a entrega. Ele sugere que eu mantenha calma, sem gritar, sem xingar, apenas fatos apresentados como um brinde, para que eu pareça composto e eles pareçam idiotas. Gosto da ideia. Na sexta-feira à noite, ela está no sofá rolando o celular, eu na mesa fingindo trabalhar, mas na verdade editando um pequeno projeto paralelo, uma impressão emoldurada que parece um prêmio. Na parte de baixo está escrito a melhor relação com clientes fora do expediente, com a data de um dos jantares de preparação deles. A foto dele saindo do restaurante, sorrindo como se estivessem em uma comédia romântica. Ela não faz ideia e eu não dou nenhum motivo para suspeitar. Se ela acha que está me enganando, vai entrar na armadilha sem pensar duas vezes. Quando finalmente me deito à noite, ela já está meio adormecida. Fico ali pensando em como ela facilitou tudo para mim, tudo o que precisei fazer foi ficar calado, prestar atenção e esperar. Ela queria definir as regras, mas no fim das contas, é apenas uma peça em um jogo que eu controlo. Na segunda-feira, já tinha o suficiente para destruir a história da viagem dela para o cliente sem suar, mas eu queria que fosse a prova de falhas, sem espaço para ela distorcer as palavras, dizer não é o que parece ou você tirou de contexto. Quando eu a confrontasse com isso, queria que fosse diante de pessoas que importassem para ela, e queria que ela percebesse que não havia para onde fugir. Primeira coisa, verifico a reunião com o cliente. Ligo para a sede principal no meio da manhã, fingindo ser o Tyler de uma empresa parceira, confirmando a agenda para a visita de Harold e Stephanie. A recepcionista é educada, me coloca em espera por talvez meio minuto e depois volta dizendo, sinto muito, mas não temos nada assim no nosso calendário. Agradeço e desligo. É tudo o que preciso, diretamente da fonte, a reunião não existe. Volto para minha mesa e encontro Kyle sentado na minha cadeira, girando lentamente como uma criança entediada na sala de espera. Você está com aquela cara de convencido, ele diz. Acabei de confirmar que nossa grande reunião de cliente é tão real quanto um unicórnio, respondo. Kyle sorri, então o jantar vai acontecer. O jantar vai acontecer. Perfeito, comprei 2 tipos diferentes de estalinhos de festa, ainda decidindo entre serpentinas metálicas e confete. Você ficou pensando nisso o fim de semana inteiro? Eu fiquei sonhando com isso o fim de semana inteiro, ele diz, como se estivesse falando de férias. Naquela tarde, começo a reunir tudo em um pacote organizado e inabalável, capturas de tela das mensagens dela, fotos dela e de Harold saindo juntos, registros de horário da garagem mostrando o carro dela ausente por horas quando dizia estar em reuniões com fornecedores. Tudo rotulado com datas e horários, qualquer um que olhar verá a mesma história que eu. Na quarta-feira, Kyle confirma o mapa de assentos para o jantar trimestral. Ele fez sua mágica, estou a 2 cadeiras de Stephanie, diretamente de frente para Harold, e a mesa do RH fica logo atrás deles. Melhor posição impossível, ele diz. Eu concordo. Assim eles não perdem a sua cara nem o estalinho, Kyle acrescenta. A sobremesa também vai ser algo que esfarela, assim, se alguém deixar o garfo cair no meio do brinde, vai chamar atenção.
Você é louco. Louco e prestes a assistir a melhor apresentação ao vivo da vida dele, ele responde. Na quinta-feira à noite, termina o prêmio. É ridículo, uma bela moldura com detalhes dourados, melhor relação com clientes fora do expediente impresso em negrito, embaixo da foto dele sorrindo no restaurante. Fico olhando e rindo sozinho. Ela vai odiar o quanto eu me esforcei nisso. Na sexta-feira de manhã, encontro Stephanie no saguão antes do trabalho. Ela está elegante, cabelo arrumado, grande sorriso. Ei, você vai ao jantar hoje à noite? Ela pergunta, como se fossemos apenas um casal normal. Não perderia por nada, respondo. Ela inclina a cabeça, vai ser bom celebrar algo positivo, por uma vez. Mantenho o rosto sério, sim, positivo. De volta à minha mesa, Kyle se joga na cadeira ao meu lado, nervoso. Balanço a cabeça, isso não é nervosismo, é preparação. Ótimo, mantenha calma, deixe as provas falarem e me deixe cuidar dos fogos. Você não está falando sério, Tyler. Eu já tenho o timing. No meio da sua fala, você vira a moldura, as serpentinas estouram, todos ficam boquiabertos. Vai ser perfeito. Você vai fazer a gente ser banido dos jantares da empresa. Então vai valer a pena, ele diz, recostando-se com aquele sorriso idiota. Quando chega às 6h45, estamos no local, mesas redondas, toalhas brancas, talheres polidos, o típico cenário exagerado para algo que, na verdade, é apenas um jantar de equipe com pompa. Harold está de blazer sob medida, Stephanie está com aquele vestido que ela chama de vestido de evento especial de trabalho. Eles estão conversando com um casal do departamento dela, os dois com aparência relaxada e convencida. Não fazem ideia de que estão sentados em cima de uma bomba relógio. Kyle se inclina para mim enquanto a anfitriã faz os comentários finais. Pronto. Dou uma olhada para a moldura no meu colo, sentindo o peso de tudo, todas as provas reunidas, todas as horas calado, tudo levando a este momento. Pronto, respondo. Confete ou metálico? Ele sussurra. Metálico. Sabia. A anfitriã sorri para mim, e agora, algumas palavras de Tyler. Levanto-me, deslizando a moldura sob o braço. O burburinho diminui enquanto todas as cabeças se viram para mim. Stephanie está sorrindo, como se fosse ouvir um discurso doce. Harold me dá um aceno educado, do tipo que se dá quando se finge respeito. Meus olhos se fixam nos dois, calmos, firmes. Obrigado, começo. Foi um ótimo trimestre, conquistamos muito como equipe. Dou uma olhada para a moldura, aperto o punho. A mão de Kylie já está na bolsa, pronto. É hora do show. Respiro fundo e deixo meu olhar percorrer a mesa antes de voltar para Stephanie e Harold. Quero que sintam a pausa, quero que saibam que algo está prestes a acontecer antes de atingir. Foi um ótimo trimestre, continuo, com a voz estável e calma. Trabalhamos duro, atingimos metas e apoiamos uns aos outros em meio a grandes mudanças. Mas alguns membros da equipe foram além do esperado. Vejo o sorriso de Stephanie vacilar levemente, não o suficiente para que outra pessoa perceba, mas eu vejo. Harold se recosta, juntando as mãos à frente, como se estivesse pronto para ouvir um discurso corporativo entediante. E esta noite, digo, acho que deveríamos reconhecer uma parceria em particular. Levo a mão por baixo do braço, deslizo a moldura e a seguro virada para mim por um momento. Inclino a cabeça como se estivesse lendo, mas, na verdade, estou observando os dois. Os olhos de Stephanie se estreitam um pouco, Harold se mexe na cadeira. Este prêmio, digo, é para a melhor relação com clientes fora do expediente. Viro a moldura. A foto está cristalina, ele saindo do restaurante lado a lado, ela rindo, a mão dele nas costas dela, data e hora registradas no canto como prova de tribunal. Silêncio. Não é uma pausa educada, é silêncio absoluto, talheres parados no ar. Dá para ouvir o zumbido do ar-condicionado. O sorriso de Stephanie desapareceu, ela encara a moldura como se não soubesse se ri ou se joga sobre a mesa. O rosto de Harold está tenso, daquele jeito de quem está pensando a 160 km por hora, tentando encontrar a expressão correta e falhando. Então, pop, serpentinas metálicas explodem no ar sobre meu ombro esquerdo. Kyle está de pé, um braço levantado como um quarterback vitorioso, sorrindo como um maníaco. Vou, expostos. Alguém tira uma foto, ele grita. A mesa inteira se sobressalta, metade da sala se vira para olhar. Vejo a mesa do RH se mexendo, inclinando-se para a frente. Coloco a moldura com cuidado à minha frente. Sabe, digo,
olhando de um para o outro. Pensei em dizer muita coisa aqui, mas, honestamente, acho que a foto já faz a maior parte do trabalho. A voz de Stephanie é cortante. Isto é ridículo. Foi um jantar de negócios. Ergo a sobrancelha, num bistrô italiano do outro lado da cidade, por 3 horas, sem outros colegas presentes, e o cliente diz que nunca ouviu falar dessa reunião. A boca dela se abre e fecha, olha para Harold como se ele pudesse acrescentar algo. Ele não acrescenta, apenas encara a mesa, maxilar contraído. Kyle se inclina pelo lado, sussurrando alto o bastante para todos os próximos ouvirem. Talvez o cliente fosse imaginário. Acontece o tempo todo. Algumas pessoas riem baixinho. Stephanie lança um olhar de ódio para ele, mas não tem coragem de dizer nada. Mantenho a voz calma. Veja, eu sou um grande defensor de reconhecer o trabalho duro, mas sou ainda mais defensor da transparência. E acho que a equipe merece saber o que está acontecendo no departamento, especialmente quando envolve 2 pessoas viajando, encontrando-se fora do horário de trabalho e inventando razões para isso. Harold finalmente fala: Tyler, este não é o momento nem o lugar. É exatamente o momento e o lugar, digo, cortando, porque isto não é apenas sobre mim, é sobre a empresa bancar despesas para um trabalho de cliente que não existe. É o tempo de todos, o orçamento de todos. E é sobre confiança, que, do meu ponto de vista, acabou. Pelo canto do olho, percebo Lydia, do RH, olhando para nossa mesa mais de uma vez durante o jantar. Ela não estava ali só pela comida, vinha observando Harold e Stephanie a noite toda, como se esperasse um motivo. Não esperou muito. Lydia se levanta da mesa e se aproxima. Tudo bem, diz, naquele tom calmo corporativo que as pessoas usam quando querem controlar uma situação. Por que não conversamos rapidamente em particular? Sento-me novamente, mãos cruzadas. Por favor. Harold me lança um olhar fulminante ao se levantar. Stephanie hesita, como se ficar sentada pudesse fazer tudo desaparecer, mas empurra a cadeira e o segue. Os dois vão atrás de Lydia em direção ao corredor lateral. Assim que estão fora do alcance de voz, começam os murmúrios, as pessoas se inclinam umas para as outras cochichando. Um cara das finanças, algumas mesas à frente, chega a levantar o copo na minha direção. Kyle se senta, ainda sorrindo, e murmura: Você é meu herói. Eu sorrio de lado, de nada pelo melhor jantar da sua vida. Ambos observamos enquanto Harold e Stephanie desaparecem no corredor com Lydia. Só se passaram 30 segundos, mas a energia da sala mudou completamente. Pessoas que antes não me dariam uma segunda olhada agora estão curiosas, colegas que nunca disseram mais que um oi no elevador agora me fazem acenos como se eu tivesse ganhado um prêmio de verdade. Depois de alguns minutos, os 3 retornam. O rosto de Harold está pálido, os olhos de Stephanie estão vermelhos, não sei dizer se de raiva ou de lágrimas. Eles não se sentam novamente, pegam os casacos no cabideiro e vão direto para a porta sem dizer uma palavra. Kyle se inclina outra vez, caminhada da vergonha, sussurra. Não consigo evitar, rio, baixo, mas não baixo o suficiente para que o cara à minha direita não ouça. Ele também sorri. O jantar continua, tecnicamente, mas o clima acabou. As pessoas cutucam a sobremesa sem entusiasmo, ainda lançando olhares para mim. O RH permanece na mesa deles, conversando baixo entre si. Eu sabia que eles iriam me procurar depois, mas tudo bem, minha pasta de provas é a prova de balas. Quando a anfitriã finalmente encerra o evento, aperto algumas mãos, recebo alguns acenos de bom trabalho e saio com Kyle. No estacionamento, ele praticamente saltita: Cara, você arrasou. A moldura, genial. A entrega, fria como gelo. E eu, cronometragem perfeita. Dou uma olhada para ele, tenho que admitir, o estalinho funcionou. Você acha? Metade da sala ainda tem serpentinas no cabelo. Nos separamos e eu volto para casa. Meu celular já está vibrando, chamadas perdidas de Stephanie, uma mensagem de Harold dizendo apenas inacreditável. Ignoro os dois. Dentro do meu apartamento, coloco a moldura no balcão da cozinha, ela reflete a luz perfeitamente. Nem preciso olhar para saber que isso não acabou, para eles, esta noite foi apenas o tiro de abertura, porque agora começa o impacto, e eu não vou mover um dedo para impedir. No dia seguinte ao jantar, o prédio parecia diferente. Sabe aquele silêncio estranho em que todos estão conversando, mas não com você? Era assim, exceto que, em vez de me evitarem, as pessoas me davam pequenos acenos, sorrisos ou até risadas abertas quando eu passava.
Eu não precisava adivinhar o que estava sendo dito nas copas, eu havia detonado uma granada no meio do departamento, e os estilhaços ainda estavam voando. Às 10, o RH me chamou. Lídia, a mesma representante do jantar, estava lá com um bloco de anotações. O tom era educado, mas ela não tentou esconder que já sabia a maior parte da história. Tyler, só queremos confirmar alguns detalhes, disse. Eu expliquei claramente, nenhuma reunião oficial com cliente registrada, provas fotográficas de repetidos jantares fora do expediente, registros de horário da garagem mostrando o carro dela ausente por horas quando dizia estar em reuniões com fornecedores, confirmação do próprio escritório do cliente de que não havia reunião marcada. Empurrei a pasta pela mesa, está tudo aqui. Sem especulação, sem opinião, apenas fatos. Lídia folheou como se estivesse corrigindo um trabalho que já sabia que ia reprovar. Está completo, disse. Obrigada por trazer isso até nós. Ela não falou em voz alta, mas deu para perceber que esperava que eu tivesse mais do que fofoca. Na hora do almoço, os cochichos já não eram cochichos. Um cara da contabilidade passou pela minha mesa e murmurou lenda enquanto passava. Kyle apareceu uns 10 minutos depois, com um sanduíche e um sorriso. Você devia ver a cara do Harold, ele está em reuniões a manhã inteira. A Stephanie também. Recostei-me na cadeira, reuniões ou interrogatórios? Batata, batata, respondeu Kyle. Na terça-feira, os nomes dos dois sumiram do calendário do departamento. Eles estavam de licença enquanto a investigação corria, que, em linguagem corporativa, significa não fique confortável, você provavelmente não vai voltar. O RH nem tentou esconder, chamou os dois para reuniões separadas com 1 hora de diferença, nenhum voltou para suas mesas. Cerca de 2 horas depois, chegou o e-mail do departamento. Com efeito imediato, Stephanie e Harold não faziam mais parte da empresa. Sem e-mails de despedida, sem cupcakes de adeus, simplesmente desapareceram. Kyle passou pela minha mesa segurando um café como se estivesse em uma praia. Acho que é varrida geral, disse. Acho que sim, respondi, mantendo a voz firme. Na quinta-feira, a história já tinha vazado para fora do nosso andar. Ouvi alguém de outro departamento perguntando se era verdade que os dois tinham sido pegos fingindo uma reunião com o cliente. A história tinha pernas e estava correndo pelo prédio. Recebi uma ligação de um amigo da rede local de marketing. Aparentemente, o nome de Stephanie estava circulando nos grupos de mensagens, e não de forma elogiosa. Diziam que ela tinha sido discretamente colocada na lista negra de alguns eventos do setor. Harold não estava muito atrás, as pessoas falavam abertamente que sua demissão estava ligada ao uso impróprio de fundos da empresa. Nenhum dos dois tinha me procurado. Imaginei que Harold estava tentando distorcer a história para a família e Stephanie estava correndo para salvar a reputação. Mas nossa indústria não é tão grande, e quando uma história cola, é difícil arrancar. E eu? Eu estava em casa, no sofá, comendo comida para a viagem e vendo um filme. Meu celular piscou algumas vezes com mensagens de conhecidos em comum perguntando, é verdade? Não respondi a maioria. Deixei a história trabalhar sozinha. A melhor parte. Eu não tinha levantado a voz uma vez sequer. Não ameacei, não gritei, não me deixei arrastar para um bate-boca emocional. Apenas coloquei a verdade na mesa e deixei lá até começar a corroer. A semana do impacto não tinha acabado, nem de longe, mas a primeira onda já tinha feito o trabalho. 2 carreiras destruídas em menos de 5 dias e eu nem precisei recarregar. Já fazia cerca de 1 semana desde que Stephanie foi demitida. No trabalho, tudo tinha voltado ao normal para mim, reuniões, prazos e o ocasional aceno de alguém que claramente sabia da história. Harold já tinha sido enviado para a nova filial, como um produto defeituoso devolvido, e eu imaginei que Stephanie simplesmente desapareceria no fundo. Eu estava errado. Começou com uma mensagem na quinta-feira à tarde, precisamos conversar cara a cara. Sem saudação, sem por favor. Ignorei. 10 minutos depois, outra, você me deve uma explicação. Ignorei de novo. Naquela noite, quando estacionei no meu condomínio, vi o carro dela parado algumas fileiras à frente. Minha primeira reação foi pensar que ela estava esperando para me emboscar no estacionamento. Minha segunda reação estava correta. Ela saiu de trás de uma coluna quando tranquei o carro. Nós vamos conversar, disse, como se fosse uma ordem. Eu não diminuí o passo, não, você vai falar e eu vou embora. Ela me seguiu até o prédio. Você arruinou minha carreira por nada, me humilhou na frente de todo mundo, e para quê? Alguma vingança mesquinha?
Parei ao pé da escada e a encarei. Mesquinha? Você mentiu sobre uma viagem, se escondeu com um colega de trabalho e cobrou isso da empresa. Isso não é mesquinho, é estupidez. Ela bufou. Não é como se eu tivesse matado alguém. As pessoas cometem erros. Você deveria estar do meu lado. Eu ri uma vez. Você queria que eu fosse sua rede de segurança enquanto fazia o que bem entendesse. Isso não é um relacionamento, é parasitismo. O rosto dela endureceu. Eu me mudei para morar com você, construí minha vida ao seu redor e você simplesmente jogou tudo fora. Você construiu sua vida ao redor da pessoa errada, respondi, e jogou tudo fora sozinha. Ela se aproximou. Você acha que é algum herói? Todo mundo está dizendo que você é um idiota narcisista que não aguentou eu ter amigos homens. Eu não recuei, deixe que pensem. Foram os fatos que acabaram com o seu emprego, não eu. Ela me encarou por um instante e cuspiu. Você vai se arrepender. Pouco provável, respondi, subindo as escadas. Na manhã seguinte, o arrependimento ainda não tinha aparecido, mas um belo arranhão no meu carro, do farol ao para-choque traseiro, profundo bastante para prender a unha, sim. Eu não precisava adivinhar quem fez. O condomínio tem câmeras de segurança, então fui direto ao escritório. O gerente puxou as imagens, 11h37 da noite, capuz levantado, arrastando algo afiado ao longo do meu carro antes de ir embora. Fiz um boletim de ocorrência na hora, vandalismo, com um vídeo claro como prova. O policial anotou minha declaração e disse que entraria em contato com ela por volta do almoço. Ela ligou, eu não atendi, mas o correio de voz foi ouro. Você realmente vai chamar a polícia por causa de um arranhão no carro? Cresça. Acha que isso me assusta? Você é patético. Naquela noite, batidas na minha porta. Pelo olho mágico, vi Stephanie andando de um lado para o outro. Abri só o suficiente para falar, você precisa ir embora. Ela cruzou os braços, você chamou a polícia para mim. Sabe como isso parece insano? Não tão insano quanto vandalizar minha propriedade porque você está com raiva de eu ter exposto você. Ela avançou um passo, você está exagerando. É só um carro. É o meu carro, respondi, seco. Você não toca nele. Não toque em nada meu. Não liga, não manda mensagem. Acabou. Os olhos dela se estreitaram. Você vai mesmo fingir que é a vítima? Não preciso fingir, o vídeo faz isso por mim. Ela soltou uma risada amarga. Acha que venceu? Eu vou ficar bem, sempre caio em pé. Eu sorri, boa sorte, porque agora você está desempregada, enfrentando uma acusação criminal e, pelo que ouvi, dormindo no sofá de uma amiga. Aquilo acertou, o maxilar dela travou, mas ela não disse nada. Virou-se e foi embora, resmungando. Acontece que eu não estava errado. Pelos comentários no prédio, ela estava pulando de sofá em sofá desde que foi demitida. Ninguém quer uma colega de quarto sem renda e com um processo criminal pendente. Harold não estava muito melhor. Um contato em comum contou ao Kyle que ele tinha se separado da esposa e estava alugando um quarto no porão de um cara do outro lado da cidade, rebaixado, quebrado e tentando trabalhar como consultor freelancer, o que, nesse setor, é código para ninguém me contrata. 2 dias depois, um policial me ligou para dizer que Stephanie havia sido oficialmente notificada. Ela poderia pagar pelos danos e aceitar a acusação, ou lutar no tribunal. De qualquer forma, ia perder dinheiro que não tinha. Kyle me mandou mensagem naquela noite, soube do carro. Quer que eu leve pipoca para o tribunal? Respondi, leva serpentinas. No fim de semana, até vizinhos que mal me conheciam já sabiam. Um me parou no estacionamento. Foi o seu carro que ela arranhou? Ela estava gritando aqui na semana passada dizendo que você armou para ela. Eu só balancei a cabeça e continuei andando. Naquela semana, percebi que nada disso tinha mais a ver comigo, era sobre ela perder o controle. Por anos, ela conseguiu criar a própria versão da realidade e fazer as pessoas acreditarem. Desta vez, ninguém comprou. Cada movimento que ela fazia agora só a fazia parecer pior. E o melhor? Eu não precisei fazer nada, apenas mantive a porta fechada, o celular no silencioso e deixei que ela cavasse o próprio buraco. No fim do mês, ela estava sem casa, sem dinheiro, enfrentando um processo e ainda se recusando a admitir que era culpa dela. Harold estava tão quebrado e indesejado quanto, e de repente, invisível no setor que achava que dominava. Iludidos, arrogantes e acabados.
Meus pais venderam a loja da família para dar ao meu irmão US$ 120 mil para um negócio fadado ao fracasso. Depois tentaram administrar minha empresa e agora estão arruinados. Oi, Reddit. Eu administro uma empresa com mais de 100 funcionários, então minha vida basicamente é uma rotação constante de problemas para resolver, prazos para cumprir e incêndios para apagar. Estou acostumado a lidar com questões que podem custar milhões se derem errado e aprendi a manter a calma quando tudo parece estar desmoronando, mas nada, e eu quero dizer nada, me preparou para a confusão que veio da minha própria família. Tudo começou pequeno, daquele tipo de coisa que você quase deixa passar, mas cresceu tão rápido que não tive escolha a não ser cortar o problema pela raiz. Eu, Josh, 38 anos, homem, administro uma empresa de logística com pouco mais de 150 funcionários. Nós cuidamos de gestão de cadeia de suprimentos, armazenagem e distribuição para uma mistura de fabricantes, varejistas e negócios de comércio eletrônico. Quando comecei era só eu, um escritório alugado do tamanho de um armário de armazenamento, uma mesa que balançava quando eu me apoiava e um telefone que tocava bem menos do que eu queria. Eu não tinha investidores, não tinha apoio da família e definitivamente não tinha um sócio dividindo a carga. Era eu, passando por intermináveis ligações, aprendendo da forma mais difícil como os contratos realmente funcionam e corrigindo meus próprios erros enquanto tentava manter as luzes acesas. Agora temos vários armazéns, equipe experiente que conhece seu trabalho de dentro para fora e clientes que confiam a nós milhões em inventário. Eu assino contra-cheques para mais de 150 pessoas a cada 2 semanas e isso não é algo que levo de forma leviana. Um erro meu pode se espalhar pela empresa e atingir o sustento de todos. Trabalhei demais para chegar até aqui para deixar alguém mexer com isso. Então tenho meu irmão mais novo, Jimmy, 34 anos, homem. Jimmy é 3 anos mais novo, mas pelo jeito que meus pais falam dele, parece que ele ainda é uma criança que só precisa de um pouco mais de orientação antes de descobrir a vida. Ele é o clássico cara das ideias, sempre tem um novo plano de negócios que parece incrível quando ele explica no jantar, mas de alguma forma desmorona no momento em que ele realmente tenta administrar. Ao longo dos anos, ele tentou de tudo, uma marca de roupas, um carrinho de café, uma agência de marketing, uma loja de decoração, até um negócio de consultoria de estilo de vida de luxo que basicamente era ele dizendo às pessoas como gastar dinheiro que ele não tinha. Nenhum durou mais do que alguns meses, e toda vez que quebrava, meus pais estavam lá dizendo que não era culpa dele, que só não era o momento certo ou que ele aprendeu muito com aquilo e o próximo iria decolar. Nossos pais têm uma pequena loja, do tipo que faz parte do bairro há décadas. Não é glamourosa, mas sempre foi estável. Essa loja foi a rede de segurança deles por décadas, é como eles pagaram as contas, construíram economias e se mantiveram longe de preocupações com a aposentadoria. E sim, às vezes também foi o caixa eletrônico para a última empreitada infalível do Jimmy. É aqui que as coisas ficam desequilibradas. Meus pais sempre trataram o Jimmy como se ele fosse uma estrela prestes a ter seu grande momento, enquanto eu sou autossuficiente que não precisa de ajuda. A frase favorita da minha mãe, que ouço desde criança, é: ele é o filho mais novo, você é a rocha. E quando ela diz rocha não quer dizer seja um bom exemplo, quer dizer segure-o quando ele cair, ajude-o sempre que ele precisar e não reclame disso, porque você é o irmão mais velho e consegue lidar com isso. Quando comecei minha empresa, ninguém me ofereceu um centavo. Meu pai na verdade me disse que eu deveria ficar com algo estável, como um emprego de escritório com benefícios, porque ele achava que logística era arriscado demais. Mas quando Jimmy decidiu abrir uma loja de smoothies em um local com quase nenhum movimento de pedestres, meus pais mergulharam nas economias sem hesitar. O lugar fechou em 3 meses e a explicação foi: bem, a área simplesmente não estava pronta para algo assim. A verdade é que eu também tive meus próprios fracassos. Nos primeiros dias da minha empresa, perdi um contrato importante porque não consegui cumprir os prazos de envio. Eu estava com pouco pessoal e teimoso demais para contratar ajuda. Esse erro quase me afundou, mas tive que corrigir sozinho. Ninguém apareceu com um cheque ou uma rede de segurança. A reação dos meus pais foi basicamente: talvez isso seja um sinal de que você deveria fazer outra coisa. Lembro-me de uma vez, eu devia ter uns 25 anos, Jimmy decidiu que queria começar um negócio de móveis sob medida. Ele convenceu meus pais a ajudá-lo a comprar ferramentas, alugar uma pequena oficina e até contratar um cara para ensiná-lo marcenaria. Na primeira semana ele estava super animado, postando nas redes sociais, falando sobre pedidos chegando. Na segunda semana ele decidiu que o trabalho era repetitivo demais e começou a chegar atrasado ou simplesmente não aparecer. Na terceira semana ele já tinha entregue as chaves para o funcionário e estava falando sobre mudar para a consultoria de reforma de casas.
Esse é o Jimmy em poucas palavras, mergulha de cabeça e depois se afasta quando deixa de ser divertido. E durante tudo isso, meus pais o incentivam, nunca falam sobre responsabilidade ou perseverar em algo, apenas passam para a próxima ideia como se a última nunca tivesse acontecido. Enquanto isso, eu tenho me matado de trabalhar para garantir que minha empresa funcione como uma máquina, porque em logística um erro pode custar milhares e destruir relacionamentos com clientes. Minha vida são prazos, cronogramas de cadeia de suprimentos, contagens de estoque e garantir que todos recebam seus pagamentos. A vida do Jimmy é sonhar acordado sobre ser seu próprio chefe enquanto pula a parte de realmente trabalhar. Então, quando ouvi que ele tinha a melhor ideia de negócio de todas, já sabia que meus pais apoiariam. O que eu não sabia era até onde eles iriam dessa vez, ou que arrastariam minha empresa para isso de uma forma que eu não poderia ignorar. Tudo começou com um telefonema da minha mãe, num tom totalmente casual, como se estivesse me contando sobre uma nova marca de detergente que descobriu. Decidimos vender a loja, ela disse. Por um segundo, fiquei apenas processando aquilo. Sério? Vocês vão se aposentar? Não exatamente, disse ela, soando estranhamente animada. Estamos vendendo para dar ao Jimmy o capital para o novo negócio dele com o amigo Marcos. Tive que afastar o telefone do ouvido por um momento porque meu cérebro simplesmente travou. A loja não era apenas o trabalho deles, era toda a rede de segurança financeira que possuíam. Sem ela, eles não teriam nenhuma renda entrando, e agora estavam me dizendo que estavam entregando todo esse dinheiro para o Jimmy, um cara cujo empreendimento comercial mais duradouro foi de 3 meses. Fiz a pergunta óbvia, espera, então vocês vão dar tudo para ele? Claro, disse minha mãe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É um investimento no futuro dele. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque era isso ou perder a cabeça ali mesmo na ligação. E estou supondo que nada disso vem para o meu lado, perguntei. Houve uma pausa, por que viria? Fiquei olhando para a parede por um segundo. Não sei, talvez porque seja parte do negócio da família e vocês estejam entregando tudo para um filho como se o outro não existisse. Foi quando meu pai entrou na conversa, ele devia estar sentado bem ali. Você já tem sua empresa, está indo bem. Isso é para ajudar seu irmão a se estabelecer. Eu não podia acreditar, ajudar ele? Ele já teve mais chances do que a maioria das pessoas teria em 3 vidas, e toda vez que ele torra o dinheiro vocês simplesmente recarregam como se fosse um personagem de videogame. Enquanto isso, eu nunca recebi um centavo daquela loja, nem mesmo quando estava começando minha própria empresa do zero. O tom do meu pai ficou frio. Não seja ganancioso, Josh. Isso não é sobre dinheiro, é sobre família. Ah, sim, o movimento clássico, questionar a justiça e, de repente, você é o ganancioso. Meus pais têm uma forma de distorcer as coisas tão rápido que você fica tonto. A conversa terminou com eles deixando claro que o negócio aconteceria não importando o que eu pensasse. Então eles venderam a loja por $120.000, e cada centavo foi direto para o Jimmy para a grande ideia do amigo suspeito dele, Marcos, que era tão vaga que eu ainda não saberia dizer o que o negócio realmente deveria ser. Algo sobre consultoria logística integrada para empresas de importação e exportação, o que era hilário porque nenhum dos dois tinha experiência real em logística, importações ou exportações. Balancei a cabeça e disse a mim mesmo para deixar para lá, eles aprenderiam da maneira difícil outra vez, exceto que desta vez os erros deles não iriam custar apenas para eles. Algumas semanas depois, eu estava no meio da revisão de relatórios de armazém quando minha gerente de operações, Lisa, entrou correndo no meu escritório parecendo que tinha visto um fantasma. Você precisa ir para a recepção agora. Por quê? O que aconteceu? Perguntei. É seu pai, ele está demitindo pessoas. Juro que meu cérebro deu curto-circuito. Como assim demitindo pessoas? Tipo, funcionários? Sim, disse ela, com os olhos arregalados. Ele entrou dizendo que está assumindo e começou a mandar as pessoas arrumarem as coisas. Levantei tão rápido que minha cadeira quase tombou. Quando cheguei na frente, lá estava meu pai, parado na recepção como se fosse o dono do lugar, dizendo a um dos meus despachantes que os serviços dele não eram mais necessários. 2 motoristas estavam ali, segurando as chaves e com uma expressão de completa confusão. O que diabos você está fazendo? Perguntei indo direto até ele. Ele nem piscou, consertando as coisas. Sua empresa precisa de nova gestão, muitas ineficiências. Estou assumindo para colocar tudo sob controle. Fiquei olhando para ele, esperando a piada que nunca veio. Você está o quê?
Estou desempregado agora que vendemos a loja, e sou seu pai, então faz sentido eu assumir as operações, fazer as coisas funcionarem melhor, e você pode se concentrar no quadro geral. Você pode me colocar na folha de pagamento, um salário justo pelo trabalho, é claro. Sinceramente, achei que tinha ouvido errado. Você quer que eu te pague para administrar minha empresa, a empresa que eu construí do zero enquanto você me dizia que era perda de tempo? Ele deu de ombros como se fosse um pedido totalmente razoável. Família ajuda a família. Você tem coisas demais no seu prato e eu tenho experiência em administrar um negócio. Não me contive, eu ri. Experiência em administrar uma loja de bairro não é a mesma coisa que administrar uma empresa de logística com vários armazéns, contratos com prazos apertados e mais de 100 funcionários. Foi então que ele puxou a carta mais velha do baralho dele. Sou seu pai. Dei um passo à frente e mantive a voz firme. Sim, e eu sou seu filho, aquele que não precisa de você invadindo e tentando bancar o CEO de uma empresa sobre a qual você não sabe nada. Você não tem autoridade aqui e não vai mexer com o emprego das pessoas só porque decidiu que está entediado e precisa de algo para fazer. Ele pareceu ofendido, como se eu tivesse cuspido no rosto dele. Não fale comigo assim, estou tentando te ajudar. Virei-me para Lisa. Ninguém está demitido. Coloque todo mundo de volta ao trabalho. Depois olhei para ele novamente. Você precisa sair agora. Isso é ridículo. Ele retrucou. Você está cometendo um erro, eu posso melhorar esta empresa. Não, eu disse. Você a afundaria, assim como os projetos do Jimmy. Você não é nova gestão, não está nem na folha de pagamento. Você é um visitante neste prédio e estou te dizendo que sua visita acabou. Ficamos ali por um segundo, nenhum de nós piscando, até que ele bufou, resmungou algo sobre eu me arrepender e saiu. Liz esperou até a porta fechar antes de dizer, isso foi surreal. Sim, respondi, e algo me diz que isso é só o começo. Acontece que eu estava certo, e o começo não demorou a chegar. 2 semanas depois de meu pai tentar fazer seu pequeno golpe na minha empresa, recebi uma mensagem do meu primo Mark. Ei, cara, você ficou sabendo do negócio do Jimmy com o Marcos? Eu não tinha ficado sabendo e, para ser honesto, nem tinha certeza se queria saber, mas perguntei. Mark respondeu com uma mensagem de voz em vez de digitar, o que nunca é um bom sinal. Aparentemente, Marcos, o suposto sócio no grande plano do Jimmy, havia desaparecido, empacotado qualquer equipamento que tinham, esvaziado a conta da empresa e sumido sem deixar rastros. Sem telefonemas, sem e-mails, simplesmente desapareceu. Eles até registraram um boletim de ocorrência, mas o dinheiro já tinha ido embora e Marcos não foi encontrado em lugar nenhum. Jimmy ficou lá, segurando um contrato de aluguel de um escritório, algumas contas não pagas e zero dinheiro real para trabalhar. No fim daquela semana, o dinheiro da venda da loja tinha desaparecido completamente, o negócio estava morto antes mesmo de começar. Meus pais agora não tinham loja, não tinham renda e tinham um filho que, aos olhos deles, era vítima de uma traição, porque aparentemente Marcos era o único irresponsável nessa história. Pensei que talvez, pela primeira vez, eles fossem recuar, assumir o erro e tentar se reerguer sem me envolver. Mas não, isso exigiria autocrítica. Em vez disso, seguiram na direção completamente oposta. Numa segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de um fornecedor com quem trabalhamos há anos. O cara disse, então, conheci seu diretor executivo sênior de operações na semana passada, cara bem interessante, disse que você está planejando uma grande expansão. Fiquei em silêncio por um segundo. Meu o quê? Seu diretor executivo sênior de operações, seu pai, certo? Eu fiquei apenas olhando para o telefone, como se ele fosse se explicar sozinho. Meu pai aparentemente vinha se apresentando por aí como meu diretor executivo sênior de operações, um cargo que não existe e que eu com certeza não lhe dei. E ficou pior. Naquela sexta-feira, uma das minhas representantes de vendas me contou que encontrou o Jimmy num evento de networking no centro da cidade e que ele estava lá se apresentando como chefe de desenvolvimento de negócios da minha empresa, distribuindo cartões de visita de aparência barata com o logo da minha empresa, o nome dele embaixo e um endereço do Gmail. Um Gmail. Era como se eles tivessem decidido, perdemos nossa loja, então vamos viver às custas da empresa do Josh. Eles começaram a aparecer em eventos do setor para os quais não foram convidados. Soube por um cliente que meus executivos, vulgo meu pai e o Jimmy, estavam sendo muito agressivos em apresentar propostas de joint venture que eu supostamente tinha aprovado. Eu não tinha. Eu queria acabar com aquilo ali mesmo, mas também sabia que explodir publicamente só daria munição para eles jogarem a carta da briga de família. Então respirei fundo e decidi agir de forma diferente. Comecei a documentar tudo.
Primeiro passo: fotos. Pedi para alguns gerentes tirarem fotos discretamente sempre que vissem meu pai ou o Jimmy em eventos, falando com clientes, distribuindo os cartões falsos. Também pedi que a equipe pegasse qualquer um desses cartões que conseguissem. Um deles até me trouxe uma pilha inteira que o Jimmy tinha deixado numa mesa durante um almoço da Câmara de Comércio. Segundo passo: testemunhas. Sempre que eles faziam afirmações sobre seus cargos na minha empresa, eu pedia para quem tivesse ouvido me enviar um e-mail com exatamente o que foi dito, palavra por palavra se possível. Minha caixa de entrada começou a encher rápido. Terceiro passo: rastro digital. Verifiquei o LinkedIn. Claro, meu pai tinha atualizado o perfil dizendo diretor executivo sênior de operações na minha empresa, com data de início exatamente na semana seguinte à venda da loja. O do Jimmy era ainda melhor, ele se intitulava chefe de desenvolvimento de negócios e dizia ter garantido vários contratos de alto valor no cargo. Minha mandíbula chegou a doer de tanto que fiquei cerrando os dentes o tempo todo. Não disse uma palavra para eles, nem mensagem, nem ligação, nada. Eu queria que continuassem, que cavassem o buraco tão fundo que não pudessem sair dele. Quando derrubei a bomba foi estranho. Parte de mim estava com raiva, sim, mas outra parte estava quase impressionada com até onde estavam dispostos a levar aquela fantasia. Meu pai até começou a usar ternos o tempo todo, como se estivesse em reuniões constantes. Jimmy comprou uma daquelas pastas de couro baratas e andava com ela para todo lado, provavelmente sem nada dentro além de folhas em branco. Mantive a cabeça baixa e continuei reunindo provas. Eu sabia que era só questão de tempo até que cruzassem uma linha da qual nem eles conseguiriam se safar. E não precisei esperar muito. 3 dias depois, eu estava no meio de uma ligação com um fornecedor quando meu telefone começou a vibrar sem parar. Primeiro foi uma mensagem da Karen, minha gerente de contas. Seu pai e o Jimmy estão na recepção com o cliente Westmore, já falando sobre nossos planos de expansão. Isso já foi o bastante para me fazer encerrar a ligação no meio da frase. O contrato com a Westmore é um dos nossos maiores, do tipo que você nunca mexe. Se eles estavam no prédio fingindo serem executivos outra vez, não era só irritante, era perigoso. Saí correndo do meu escritório e desci as escadas. E lá estavam eles, meu pai em um de seus ternos de homem de negócio sério, Jimmy segurando aquela pasta de couro falsa como se fosse um bilhete dourado. A representante da Westmore parecia educada, mas confusa, olhando de um para o outro e para a recepcionista, como se tentasse descobrir quem eram aquelas pessoas. Eu me coloquei bem entre eles e a cliente. Oi, que bom ver você, linda, vamos acomodá-la na sala de reuniões, disse a ela, mantendo a voz calma. Meu pai se intrometeu antes que ela pudesse se mover, estávamos apenas explicando para Linda sobre as parcerias estratégicas que estamos desenvolvendo para a empresa. Eu me virei e olhei diretamente nos olhos dele. Vocês não estão desenvolvendo nada para minha empresa, vocês não fazem parte dela. Fiz questão de que a Linda ouvisse isso. Vamos entrar, Linda, repeti, apontando para o corredor. Ela me deu um pequeno sorriso de compreensão, como se entendesse o que estava acontecendo, e me seguiu para fora do alcance de ouvido. Assim que ela estava na sala de reuniões com café, me virei imediatamente. Vocês dois, fora. A expressão do meu pai mudou de presunçosa para ofendida. Essa não é maneira de tratar a alta gestão. Vocês não são alta gestão, não são nem funcionários, estão invadindo propriedade, eu disse. Jimmy tentou amenizar. Josh, relaxa, estávamos apenas fazendo networking. Networking com meus clientes sem permissão se chama interferência, respondi friamente, e vocês já foram avisados para parar várias vezes. Fiz um sinal para a recepcionista, chame a segurança, por favor. Isso chamou a atenção do meu pai. Você não faria isso. Faria sim, respondi. 2 seguranças se aproximaram. Eles não eram exatamente enormes, mas tinham aquela presença que faz as pessoas pensarem 2 vezes. Por favor, escoltem estes senhores para fora e deixem claro que eles não podem retornar sem minha permissão por escrito, ordenei. Meu pai começou de novo com a frase sou seu pai, mas eu nem respondi. Jimmy resmungou algo sobre eu ser ingrato enquanto eram conduzidos até a saída. Voltei direto para o meu escritório, fechei a porta e liguei para Lisa, minha gerente de operações. Reúna todos os chefes de departamento na sala de conferências principal em 20 minutos. Vamos encerrar isso. Quando todos estavam sentados, fiquei na frente da sala e não adocei as palavras. Quero deixar algo muito claro. Todos vocês têm visto meu pai e meu irmão por aqui ultimamente. Eles não são funcionários, não têm autoridade e não falam em nome desta empresa de forma alguma.
Se os virem tentando interagir com clientes, fornecedores ou funcionários, encaminhem diretamente para mim e não se envolvam. Vi alguns rostos aliviados, claramente algumas pessoas estavam se perguntando até onde teriam que aguentar essa confusão. E se eles tentarem dizer o contrário, acrescentei, vocês podem avisar que o dono já mandou eles pararem. Após a reunião, fui direto ao meu escritório e enviei 2 e-mails, um para meu advogado e outro para meus pais e Jimmy. O e-mail para eles foi curto e brutal. Assunto: cessar e desistir, com efeito imediato. Vocês devem parar de se representar como funcionários, diretores ou representantes da minha empresa. Vocês não têm autoridade para falar com clientes, fornecedores ou funcionários em nome da empresa. Qualquer outra deturpação resultará em ação legal. Considerem este o aviso final. Coloquei meu advogado em cópia para que soubessem que eu não estava blefando. Cerca de 1 hora depois, recebi a primeira resposta, uma mensagem de voz do meu pai, a voz dele tensa como se estivesse segurando um grito. Não acredito que você me humilharia assim na frente de pessoas importantes. Sou seu pai, só estava tentando ajudar, e você me fez parecer um idiota. 5 minutos depois, Jim enviou uma mensagem de texto. Você não precisava exagerar, só estamos tentando fazer o negócio crescer. Não respondi a nenhum dos dois. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop e comecei a organizar as provas que vinha coletando, fotos deles em eventos, capturas de tela dos perfis falsos no LinkedIn com os títulos inventados, cópias dos cartões de visita e e-mails de testemunhas de clientes e funcionários. O incidente com a Vestmore acabará de me entregar uma prova de ouro, ele se passando ativamente por representantes para um dos nossos maiores clientes. A parte que realmente ficou na minha cabeça foi como a Linda, da Vestmore, manteve a calma quando entrei. Ela foi educada, mas sua linguagem corporal gritava que já estava desconfortável. Se eu não tivesse descido a tempo, quem sabe que tipo de bobagem eles teriam prometido a ela. Eu já não estava mais com raiva, estava decidido. Quando fechei o laptop, já tinha decidido o próximo passo. Dei a eles vários avisos e claramente não tinham intenção de parar. Estavam usando o nome e a reputação da minha empresa como se fosse um recurso gratuito para explorarem. Isso não era família, era roubo. E se queriam continuar jogando a carta do "só estamos ajudando", tudo bem, eu estava prestes a mostrar para eles o que a ajuda da minha parte significava, na forma de um processo legal com os nomes deles. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado, Dan. Já tínhamos trabalhado juntos antes, numa disputa com um fornecedor há alguns anos, e eu sabia que ele não perdia tempo adoçando as coisas. Disse a ele que precisava me encontrar pessoalmente e levar documentação. Às 10 horas da manhã eu já estava no escritório dele. Quando entrei, coloquei meu laptop sobre a mesa e tirei uma pasta tão grossa que mal fechava. "Tudo o que você pediu?", perguntou o Dan, levantando a sobrancelha. "Está tudo aqui", respondi. Fotos, cartões de visita falsos, capturas de tela do LinkedIn, e-mails de clientes, declarações de funcionários e, para fechar com chave de ouro, o que aconteceu com a Vestmore ontem. Ele se recostou na cadeira e começou a folhear a pasta. Eles têm se apresentado como executivos da empresa sem qualquer cargo oficial ou acordo. Sim, para clientes, para fornecedores e para pessoas aleatórias em eventos de networking. E eles ignoraram todos os avisos verbais escritos para parar. Dan fechou a pasta. "Você tem aqui um caso clássico, falsa representação, possível fraude, com certeza, invasão de propriedade. Se eles estão abordando pessoas com títulos falsos e prometendo negócios, isso é um pesadelo de responsabilidade." "Exatamente", eu disse, "e se eu não acabar com isso, é apenas uma questão de tempo até que queimem um contrato que não posso substituir." "Certo", ele disse, puxando a pasta para si, "aqui está o plano. Entramos com um pedido de liminar para impedi-los de usar o nome e a marca da empresa ou de alegar qualquer associação. Ao mesmo tempo, processamos por danos e custas legais. Dada sua documentação, não teremos problema para conseguir que um juiz haja rapidamente." "Faça", eu disse sem hesitar. Passamos a hora seguinte revisando cada prova e garantindo que a linha do tempo estivesse impecável. Dan me fez assinar uma pilha de documentos, e quando saí do escritório dele, o processo já tinha começado. Foi como acionar um interruptor. Aquilo já não era drama familiar, era uma disputa comercial no sistema judicial. Naquela tarde, logo após o episódio no saguão, convoquei uma reunião de emergência com RH e segurança. "A partir de agora", eu disse, "meu pai e meu irmão estão proibidos de entrar em qualquer propriedade da empresa, sem exceções. Se aparecerem, me chamem e chamem a segurança imediatamente. Se recusarem a sair, chamamos a polícia."
Emitimos uma notificação formal de proibição de entrada para ambos no mesmo dia, para que não houvesse espaço para o não sabíamos. Depois, pedi para o RH atualizar nossa lista oficial de visitantes para que seus nomes fossem sinalizados. A segurança imprimiu suas fotos e as colocou no posto de guarda. Parecia severo, mas eu sabia que não podia subestimar até onde eles iriam se deixasse qualquer brecha. O processo já estava protocolado. Dan me enviou uma cópia com o carimbo do tribunal como prova. Naquela noite, eles foram intimados, e eu soube porque meu telefone explodiu. Primeiro, uma mensagem do Jimmy. Sério? Você está processando a própria família por quê? Depois, uma ligação do meu pai que foi direto para a caixa postal. Não acredito que você nos arraste para o tribunal por algo que poderia ter sido resolvido com uma conversa. Você perdeu todo o respeito por mim. Mas o verdadeiro show veio na manhã seguinte, quando minha mãe apareceu no meu escritório sem avisar. Ela passou pela recepção como se fosse dona do lugar e entrou direto na minha sala, batendo a porta atrás de si. Como você pôde fazer isso com a própria família? Disse, de braços cruzados, como se tivesse me pegado roubando. Eu continuei sentado, tranquilo. Eles têm se passado por executivos da minha empresa, interferindo com clientes e ignorando todos os avisos para parar. Eles só estavam ajudando, ela retrucou. Não, eu disse, eles estavam usando o nome da minha empresa para se fazerem de importantes. Isso não é ajuda, é colocar minha reputação, meus contratos e os empregos dos meus funcionários em risco. A voz dela caiu para aquele tom de culpa que eu conhecia bem. Somos família, seus lucros são nossos lucros, nós te apoiamos a vida toda. Eu ri na hora. Me apoiaram? Quando comecei este negócio, vocês disseram que era arriscado demais e para não perder meu tempo. Vocês apoiaram o Jimmy a vida toda, não a mim. E agora ele arrastou o pai para essa confusão, e vocês se chocam porque eu não vou participar. O rosto dela endureceu. Você mudou, o dinheiro te deixou frio. Não, eu disse, inclinando-me para frente, o dinheiro me deixou responsável. Tenho mais de 100 pessoas contando comigo para proteger esta empresa. Esse é o meu trabalho, proteger meu negócio vem antes de proteger seus sentimentos. Por um segundo, ela não disse nada, depois foi para o golpe baixo. Sua avó teria vergonha de você. Mantive a voz firme. Minha avó teria vergonha de qualquer um que fingisse ser algo que não é e colocasse em risco o sustento de outras pessoas para alimentar o próprio ego. Isso a calou por um momento. Ela murmurou algo sobre eu precisar pensar no tipo de homem que quero ser e saiu furiosa. 2 dias depois, Dan me ligou. Eles contrataram um advogado, mas o advogado deles já entrou em contato sobre um acordo. Isso é um bom sinal. Eles sabem que não tem defesa. Ótimo, eu disse, mas não vou encerrar nada a menos que o acordo inclua um compromisso formal de que parem de usar meu nome, o nome da minha empresa e de aparecer nas minhas propriedades. É exatamente isso que vamos buscar, respondeu Dan. Naquele fim de semana, eu estava em casa revisando relatórios de armazém quando recebi uma mensagem da Linda, da Vestmore, a mesma cliente que eles abordaram no saguão. Só queria dizer que aprecio a forma como você lidou com aquela situação. Na verdade, me fez confiar mais na sua empresa, vendo você assumir o controle e proteger seus clientes. Sorri com aquilo, pelo menos algo bom havia saído do caos. As pessoas que importavam viram onde estavam minhas prioridades. A data do julgamento foi marcada para 3 semanas depois. Eu não estava nervoso. Entre o rastro documental, as testemunhas e os próprios perfis no LinkedIn, seria um caso simples. Eles acharam que eu estava blefando quando disse para pararem. Agora iam descobrir que, quando eu digo que acabou, é porque acabou mesmo. O dia no tribunal chegou mais rápido do que eu imaginava. 3 semanas de silêncio legal do lado deles, sem petições ou respostas formais, exceto por algumas propostas de acordo mal elaboradas que basicamente diziam paramos se você nos pagar. Fora isso, nada. Quando entramos na sala do tribunal, eles já estavam sentados com o advogado, um sujeito que parecia ter sido contratado no Craigslist. Meu pai não olhou para mim. Jimmy ficava mexendo no telefone como se esperasse uma notificação mágica para salvá-lo. Minha mãe não estava lá, o que presumi significar que ela não queria ver o resultado. Não demorou muito. Dan apresentou a linha do tempo como uma lista de golpes, datas, fotos, cópias dos cartões falsos, declarações de clientes, capturas de tela dos títulos falsos no LinkedIn. A juíza folheou a pasta e nem escondeu que estava pouco impressionada com eles. O advogado deles tentou argumentar que só estavam ajudando e não sabiam que não podiam usar o nome da empresa, mas a juíza cortou. Ignorância da lei não é defesa, especialmente quando vocês receberam vários avisos para parar.
Quando ela terminou, estava decidido. Liminar preliminar concedida. Eles foram proibidos de se representar como parte da minha empresa de qualquer forma, e as custas e danos ficaram reservados até a resolução final. Uma semana depois, o advogado deles ligou para o Dan. Queriam fazer um acordo. Concordamos com uma ordem consensual que tornava a liminar permanente e os obrigava a cobrir meus honorários advocatícios. E uma taxa de indenização que fez o queixo do Jimmy cair. Eu nem precisei dizer nada, apenas saí do tribunal com o Dan sentindo aquela mistura de satisfação e calma que você só tem quando alguém finalmente fica sem desculpas. 2 dias depois, as consequências começaram a aparecer. Primeiro, a notícia se espalhou na comunidade empresarial. A Câmara de Comércio local removeu a listagem de membro da tal consultoria LLC deles do site. Na mesma semana, alguns fornecedores que vinham tolerando eles finalmente pararam de retornar ligações. Qualquer pequena rede que eles achavam que tinham desapareceu. Depois vieram os problemas de dinheiro. Sem a loja, eles não tinham nenhuma renda estável. O golpe do Jimmy com o negócio falso tinha drenado o dinheiro da venda e o ego do meu pai significava que ele não ia aceitar um emprego comum estocando prateleiras ou dirigindo entregas. As contas começaram a se acumular. Fiquei sabendo pelo meu primo Mark, que administra uma pequena equipe de construção. Ele me contou que eles ligaram perguntando se ele tinha alguma vaga em nível de gerência, porque tinham habilidades para oferecer. Ele disse a verdade, que depois do que fizeram, ninguém por aqui colocaria eles no comando de nada mais complicado do que uma torradeira. No final do mês, eles estavam atrasados na hipoteca. Eu sabia porque minha mãe postou no Facebook uma daquelas mensagens vagas de momentos difíceis mostram quem é sua verdadeira família. Tradução: precisamos de dinheiro, mas queremos fazer parecer um teste de lealdade. E claro, eles apareceram na minha casa no sábado seguinte. Abri a porta e vi meu pai em pé na varanda, com o Jimmy 2 degraus atrás. Ambos pareciam acabados, meu pai com uma polo amassada que não via um ferro desde o governo Bush, e Jimmy com a aparência de quem dormia com a mesma roupa. Meu pai pigarreou: precisamos conversar. Apoiei-me no batente. Sobre o quê? Sobre como posso atualizar meu título no LinkedIn para filho ingrato do ano. Ele ignorou: estamos numa situação ruim, o banco está ameaçando tomar a casa. Precisamos de ajuda para passar pelos próximos meses. Coloquei minha melhor expressão pensativa. Eu adoraria ajudar, mas estou mantendo minha posição de ser o cara ganancioso que você disse que eu era. Não quero arruinar minha imagem, sabe? Jimmy se meteu: vamos lá, cara, não é como se nunca tivéssemos estado lá por você. Eu ri: quando exatamente foi isso? Foi quando você tentou demitir meus funcionários? Ou quando entregou meu cliente um cartão de visita falso? Ou talvez quando me chamou de ganancioso por não te dar metade do dinheiro da loja? A mandíbula do meu pai se contraiu: somos família, você não pode simplesmente nos deixar na mão. Engraçado, eu disse, porque quando vocês estavam pela cidade dizendo para todo mundo que eram meus chefes, não lembro de vocês se preocuparem com o que isso faria comigo ou com meus funcionários. Então sim, posso deixar vocês na mão. E vou deixar. Jimmy murmurou algo sobre queimar pontes e eu assenti: às vezes você precisa queimar a ponte só para ter certeza de que ninguém vai trazer o circo de volta por ela. Dei um passo atrás e apontei para a entrada: esta conversa acabou, tenho coisas para fazer, como administrar a empresa que vocês não conseguiram destruir. E fechei a porta na cara deles. Mark me ligou naquela noite rindo: você não vai acreditar. Depois que você os expulsou, eles tentaram ligar para a tia Linda para ver se podiam ficar na casa dela. Ela disse não, e disse o motivo. Acho que ela também já se cansou das besteiras deles. Acontece que o Mark vinha contando para toda a família estendida exatamente o que aconteceu, os títulos falsos, o processo judicial, tudo. Agora não era só eu cortando relações, todos os primos, tios e tias sabiam a verdade. Ninguém queria ser o plano de reserva deles. Em uma semana, estavam completamente isolados, sem ofertas de emprego, sem sofá de família para dormir, sem amigos retornando ligações, apenas o banco pressionando por causa da hipoteca e a realidade de que o grande plano deles tinha finalmente explodido de vez. Gostaria de dizer que me senti mal, mas a verdade é que dormi melhor do que em meses. Alguns meses depois, Mark me enviou uma foto da casa dos meus pais com um aviso de execução hipotecária colado na porta. Eles já estavam atrasados antes mesmo de virem me pedir ajuda, então o processo foi rápido. No final do ano, o banco tinha tomado a casa. Quando o aviso do xerife chegou, eles ainda não tinham plano, nem lugar para ir, nem ninguém disposto a recebê-los.
Os caminhoneiros de mudança estavam na frente durante a ordem de despejo, colocando os móveis deles na calçada enquanto meu pai discutia com eles como se isso fosse mudar alguma coisa. Jimmy andava de um lado para o outro no quintal dizendo para qualquer um que quisesse ouvir que o sistema o tinha prejudicado. Eles tentaram mais uma vez, enviando um longo e dramático e-mail sobre restaurar a família e como eu poderia me redimir ajudando-os a recomeçar. Respondi com uma única frase: só estou me mantendo fiel a ser ganancioso, lembra? Mark disse que eles tentaram se hospedar com outros parentes, mas ninguém queria. A história do que realmente aconteceu já tinha se espalhado pela família, graças ao Mark, e de repente todos os sofás já estavam ocupados. Jimmy acabou trabalhando em um emprego de meio período que ele costumava dizer ser abaixo dele. Meu pai fez bicos em lugares onde ninguém se importava com sua experiência em gestão, e minha mãe apenas manteve a cabeça baixa, fingindo não conhecer ninguém quando saía. Eu? Minha empresa continuou crescendo, minha vida ficou livre de drama e meu único pensamento foi: se isso é ser ganancioso, eu aceito.